Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo Responsorial que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. E o Salmo de hoje é no número 71 ou 72, dependendo da sua tradução, e ele diz assim: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar em mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir, e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um salmo classificado como um salmo real, que tem referência à realeza na época. E é interessante saber que na monarquia, que era exatamente o contexto que o povo de Deus estava vivenciando, o rei ele governava em nome de Deus. Então, todo e qualquer rei que estivesse ali, automaticamente se enxergava que Deus estava agindo dentro daquela pessoa. Então, por exemplo, quando fala, dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, é mais ou menos nesse contexto que está sendo falado. Que ele julgue com justiça, que ele governe o povo com justiça, que ele governe com equidade. Só que, na verdade, esse salmo, depois de um tempo, ele começou a se parecer com um salmo mais messiânico. Por qual motivo? Mesmo que o povo começasse a pedir a Deus pelos governantes, pelo rei, mas só quem poderia governar com tamanha equidade, com tamanha justiça, é o próprio Deus. Porque entrava rei e saía rei, ainda tinha injustiça, ainda tinha exploração, ainda tinham coisas erradas a acontecer. E aí, amados irmãos e irmãs, quando a gente olha para essa realidade todinha, eu acho que vale a pena pensarmos, que muitas pessoas foram se frustrando nesse decorrer do tempo. Justamente porque o reinado que eles esperavam era de um tipo e os reis acabavam não correspondendo por essas partes negativas que temos aqui. Diante disso, eu acho que também vale para nós a mesma pergunta, mas numa outra perspectiva. Qual é o reinado de Cristo que eu e você estamos esperando? Estamos no tempo do Natal. E muita gente, às vezes, ainda está com a visão de Jesus que não é condizente com o Cristo bíblico. Então é uma visão de um Cristo que divide, de um Cristo que exclui, de um Cristo que parece que, quando tem raiva de alguma coisa, ele se revolta e mata a humanidade. Eu vou dar um exemplo bem simplório. Quando estava no início da pandemia, eu lembro muito bem que surgiu muita discussão na internet sobre uma escola de samba, acho que é do Rio de Janeiro, que tinha feito uma comissão de frente onde aparecia a imagem de Jesus meio que sofrendo algo diante do diabo. E aí o pessoal falou, tá vendo, interessante, que no mesmo ano que a escola de samba fez isso, apareceu a pandemia. Isso dava margem para a seguinte interpretação: Deus ficou com tanta raiva do que a escola de samba fez, que ele permitiu que a pandemia viesse. E quando você para olhar a pandemia, quantos e quantos milhares de pessoas chegaram a morrer por causa da pandemia do Covid? E aí eu começo a me perguntar, nossa, então quer dizer que para nós Deus é assim, ele tem raiva de algo, como ele tem raiva de algo, ele revida na população humana matando pessoas. É esse tipo de rei que a gente está confiando? É esse tipo de Cristo, de verbo encarnado que nós estamos celebrando no Natal? É claro que não. Amados irmãos e irmãs, é muito importante que nós possamos mergulhar na Bíblia, irmos diretamente às fontes e verificarmos que muitas e muitas expressões, até mesmo que as pessoas replicam por aí, elas não são condizentes com aquilo que a palavra de Deus nos fala. E nós entendermos isso gera em nós também muita maturidade e crescimento na fé. Eu te pergunto mais uma vez, que tipo de reinado de Cristo eu espero? Que tipo de Jesus eu espero? No vídeo do Evangelho, que inclusive já foi ao ar, nós vamos refletir alguns detalhes em relação a isso. A gente refletiu sobre isso.
Qual é o reinado? Inclusive eu também, enquanto batizado, o Vaticano II deixa isso muito claro, nós somos profetas, sacerdotes e reis. De algum modo também nós estamos no reinado também, auxiliando no reinado de Cristo. E como é que a gente está auxiliando? É promovendo harmonia ou promovendo discórdia? Promovendo união, paz ou promovendo divisão? Que fique para nós essa reflexão, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. Thank you.